revelação, sabedoria, instrução no momento da leitura da tua palavra. O Senhor nos faça perceber todas as coisas. Dá-nos clareza, nos ensina, nos aperfeiçoa, a fim de nos amadurecermos, a fim de sermos amadurecidos, o pleno conhecimento da tua vontade. Nós oramos, em nome de Jesus, amém. Bem, chegamos então ao capítulo 8 de Esdras. Esse livro que trata a respeito do retorno do exílio da Babilônia. Então o povo de Israel foi levado exilado depois de um período de muito desprezo para com a lei de Deus. Os reis de Israel, tanto das tribos do norte e do sul, cometeram pecados, e por conta disso a degradação foi tamanha que Deus permitiu então que o povo de Israel fosse exilado, fosse escravizado, subjugado e levado como escravos para a Babilônia. E acontece que depois, em torno de 50 a 70 anos, Deus usa os próprios reis da Pérsia para enviar o povo novamente para Jerusalém. A cidade em Jerusalém tinha ainda alguns israelitas que haviam ficado lá, mas os inimigos haviam tomado conta de Jerusalém. E agora Deus envia seu povo de novo. Depois desse exílio, Deus começa a enviar esse povo para Jerusalém, a fim de construir o templo, os muros de Jerusalém, e a fim de ensinar novamente a lei de Deus. Começa então o processo de reconstrução da cidade de Jerusalém, do povo e a relação social em Jerusalém. Pois bem, Deus então inicia esse processo de retomada de Jerusalém e reconstrução através de uma figura chamada Zorobabel. Ele vai então para reconstruir o templo. Ele se empenha na reconstrução do templo. Deus manda recursos através do rei da Pérsia. Ele leva uma parte do povo com ele, que estava lá, estava na Babilônia, vai e faz toda a reconstrução do templo. Começa pelo altar e depois o templo. E aí começam oferecendo sacrifícios, apresentando ofertas ao Senhor, reestabelecendo então a liturgia religiosa do templo. Pois bem, uma vez que o templo é reconstruído, Deus envia agora outro homem. O decreto de Dário envia agora Esdras. E Esdras é alguém que é instruído na Torá. Ele é enviado agora para ensinar a Torá para o povo. E agora, uma vez que a Torá era a lei civil, a Torá, a lei de Deus, é a lei de convivência entre as pessoas, entre o povo de Deus. Pois bem, então Esdras agora, sendo um estudioso, ele quem vai participar, ele é quem é responsável por ensinar a lei e reconstruir a comunidade de Israel. É na figura de Esdras agora, tá? Então, o primeiro, Zorobabel, reconstrói o templo. Esdras vai ensinar a Torá, ensinar a lei e a reconstruir a comunidade de Israel, enquanto civilmente, vamos falar assim, socialmente, civilmente, ele que faz esse movimento. Pois bem, chegamos então no capítulo 8 de Esdras. Juntamente com Esdras, assim como Zorobabel, teve um grupo de pessoas que foi enviada da Babilônia para Jerusalém. Primeiro, então, com Zorobabel e depois com Esdras. E os que voltaram da Babilônia, essa é a lista dos chefes do grupo de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém. Quando Artaxerxes era rei. Gerson, da família de Finéias, Daniel, da família de Tamar, Atus, filho de Secanias, da família de Davi, Zacarias, da família de Parós, com 150 homens do seu grupo de famílias. Havia registro das suas famílias. Elioenai, filho de Zeraías, da família de Paate-Moabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zatu, com 300 homens. Ebed, filho de Jonatas,
da família de Adim, com 50 homens. Jesaías, filho de Atalias, da família de Elão, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josifias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens. Joanã, filho de Ecatã, da família de Asgade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabude, da família de Bigvai, com 70 homens. Eu, Esdras, pessoal, o próprio autor do livro aqui, né, falando, eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio, que corre para a cidade de Ava, e ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar 9 líderes, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulã. E chamei também os 2 professores, Joiaribe e Elnatã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Casifia, e dissessem a ele e aos seus colegas servidores do templo que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Asabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas, e fizeram uma lista com o nome de todos eles. Então, ali perto do rio Ahava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo o que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu às nossas orações. Interessante, né? Essa honestidade de Esdras. Ele diz, olha, Deus nos defende. Ele falou para o rei Artaxerxes, né? Deus nos defende, Deus se levanta contra todos aqueles também que atentam contra a nossa vida. É ele que nos protege. Aí, Esdras está dizendo, quando eles começam agora a sair da Babilônia e ir em direção a Jerusalém, ele teve vergonha de pedir uma tropa para guardar a vida deles na estrada. Ele disse, sim, eu falei porque Deus nos protege, agora eu tenho que levar segurança comigo. Né? E eu acho interessante, né, a honestidade dele, né, em falar isso. Eu certamente não falaria. Ele disse, falei que Deus nos protege, agora o cara está pedindo segurança, não entendi. Dos chefes dos sacerdotes, eu escolhi Serebias, Asabias e outros 10. Então pesei a prata, o ouro e os objetos do rei, os seus conselheiros e funcionários, que o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo. Eu entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte, 22 mil quilos de prata, sem objetos de prata, pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro, pesando 8,5 quilos, 2 objetos de fino bronze, preciosos como ouro. Então eu lhes disse, vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor todos esses objetos de prata e de ouro trazidos a ele como ofertas feitas por vontade própria. Tomem bem conta deles, até que vocês cheguem ao templo. Ali nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos a fim de os levar para o templo de Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ahava a fim de ir para Jerusalém. Ou seja, começou então a volta para Jerusalém. Você está percebendo? Começou o caminho aqui. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias. E então no 4º dia fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos ao sacerdote Meremote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finés, e 2 levitas, Josabade, filho de Jesua,
e Noadias, filho de Binui. A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos que voltaram da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados como sacrifícios ao Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros, 77 carneirinhos e, para purificar o povo dos pecados, 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados no sacrifício a Deus, o Senhor. Depois entregaram a ordem do rei às autoridades do reino e aos governadores da província de Eufrates Oeste, e estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus. Depois que tudo isso foi feito, ou seja, eles voltaram, você percebeu, Zorobabel veio com um grupo, construiu o templo. Agora Esdras foi enviado, chegou em Jerusalém, com um grupo de pessoas também, correto? E Esdras, um mestre da lei, para ensinar então a Torá, ensinar a lei, e reconduzir, reconstruir socialmente, civilmente, a nação de Israel, ou o povo de Israel. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas, não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus. Isso aqui é interessante. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Esdras está contando. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras. Aí vamos lá, eu pergunto para você. Esdras é alguém mestre na lei. Ele está responsável agora por reorientar, instruir e ensinar a Torá novamente para o povo, correto? Pela lei de Deus, era permitido que o povo de Israel se casasse com mulheres estrangeiras, dos cananeus, heteus, heveus, jebuseus, girgazeus? Não. É justamente esse o cenário agora. Esdras volta, ele chega em Jerusalém e ele percebe que alguns que já estavam ali e alguns dos exilados que acabaram de voltar com Zorobabel já tinham se misturado e já tinham começado uns namorinhos. E outros até casaram com as mulheres estrangeiras, as mulheres dos inimigos. Esdras, imagina, alguém perito na lei. É igual você falar errado perto de professor de português. É na hora, pega na hora. Né? A pessoa que entende bastante, né? Já faz uma correção. Então é a mesma coisa. Esdras veio ali justamente para corrigir. E agora ele está ouvindo que muitos daqueles que vieram um pouco antes dele já se misturaram e fizeram alguns casamentos. E pela lei de Deus, isso não podia acontecer. Correto? Então é isso que Esdras está descrevendo. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Ou seja, aqueles que deveriam ser o modelo são os primeiros. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza. Esdras está falando. Arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. E o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que o Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos dos reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados.
levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor, nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixaste na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o seu templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela a havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Então Esdras aqui reconhece o pecado do povo. Se misturou a cultura, através dos casamentos, né? A cultura dos cananeus, dos heveus, dos ferezeus, dos jebuseus, fazendo essas alianças que não deveriam ser feitas. Então ele reconhece. E aí, enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele. E eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e o dos outros que respeitam aos mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes, os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurasse que fariam o que Secanias tinha dito. E eles juraram. Aí Esdras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Irmãos, tem um cenário aqui, vamos lá. O povo que volta da Babilônia, alguns líderes já, e outros do povo. O primeiro grupo que voltou fez aliança. Alguns deles casaram com mulheres dos inimigos. Na lei de Deus, isso era proibido, correto? Tá bom. Esdras começa a orar agora e chorar e reconhecer diante de Deus: Deus, nós pecamos contra o Senhor. E a gente sabe que quando tem pecado não está conosco. Esdras justamente está ali agora para reorientar o povo, correto? Ensinar o que a lei dizia. Então faz parte do processo. É igual a gente chegar a gente é contratado para reformar um ambiente, chegar no ambiente e ver que as coisas estão quebradas e diz: olha, que tristeza, eu não acredito que está desse jeito. Bom, mas eu fui contratado justamente para isso. Então é mais ou menos Esdras. É justamente, ele pega esse cenário de caos, um cenário de desprezo, né, e de pecado. E agora ele começa a ensinar a lei. Pois bem, na lei, casar, então, com mulheres estrangeiras era pecado. Deus disse que não era para ser feito assim. E então o povo tinha pecado. Um grupo de pessoas, quando ele está chorando e está orando, Esdras está fazendo isso,
um grupo de pessoas chega e diz o seguinte: Esdras, nós temos que consertar isso. Vamos enviar, então, vamos fazer o seguinte: nós pecamos contra Deus, casando com mulheres estrangeiras. Vamos prometer a Deus que nós vamos mandar embora essas mulheres e seus filhos. Só que agora entra um outro problema aqui. Primeiro, não foi Deus que está mandando, não é Deus que está mandando Esdras dizer para o povo mandar embora as mulheres com as crianças. Quem é que está mandando? Quem é que está falando isso aqui? O próprio povo. Alguns líderes estão acusados, eles chegam até Esdras e começam a dizer: ó, nós vamos ter que dar um jeito nisso, nós vamos ter que mandar embora as mulheres e as crianças, essas estrangeiras. Só que aqui tem um outro problema. Sabe aquela coisa de consertar um problema causando outro? Por quê? Porque na lei de Deus não era para casar com mulher estrangeira, mas também na lei de Deus, Deus abominava o divórcio. E agora o povo é tão desorientado que eles forçam Esdras a apoiar e dizer o seguinte: olha, a forma de nós resolvermos isso é mandar embora essas mulheres e crianças. Pois é, mas agora incorreu em outro erro, porque agora tem divórcio. Tá percebendo? Então, um clímax aqui é de um total desconhecimento da Torá, da lei de Deus, né? O povo tá perdido. E agora, então, as mulheres, alguns deles, a gente vai ler na sequência, que alguns deles começam a despedir as mulheres agora. Nem todos encerraram seus casamentos. Então, é bem verdade que a lei de Deus mandava o povo de Israel ser santo, não se misturar com outros povos. Verdade, correto? Mas também a lei da Torá, a lei de Deus, falava que não, Deus abominava o divórcio. Não era para repudiar. Lembra? Não repudia a mulher. Não para mandar embora. Se assumiu, agora não manda embora. Esdras se levantou, versículo 5, e fez com que os chefes dos sacerdotes, os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E eles juraram. Aí Esdras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte e, por causa do tempo e da importância desse assunto, todos tremiam. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confesse agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e faça o que lhe agrada. Afastem-se dos deuses dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém, somos muitos e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados deste pecado são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então, cada homem que vive nas nossas cidades e que casou com uma mulher estrangeira virá num dia marcado acompanhado dos líderes e dos juízes da sua cidade. Dessa maneira, a ira de Deus, por causa dessa situação, se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tikva, e Mesulã, e Sabetai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias e anotou os nomes deles. Estes começaram a investigação no dia 1º do 10º mês, e nos 3 meses seguintes, eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Essa é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras. Sacerdotes, por grupo de famílias: Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, da família de Josué, e os seus irmãos, filhos de Josadaque. Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício pelos seus pecados. Da família de Imer, Anani e Zebadias. Da família de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel,
e Uzias. Da família de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Músico, Eliasibe, guarda do templo, Salum, Telém e Uri. E outros, da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaías. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Jeuanã, Ananias, Zabai e Atlai. Da família de Bani, Mesulã, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Da família de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaías, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Josias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Azum, Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaías, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Metanias, Metanai e Jaazal. Da família de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquibenai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amariá e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com seus filhos. Ok? Então aqui o Israel, Jerusalém está sendo reconstruída. Zorobabel reconstrói o templo. Agora, Esdras começa a instruir novamente o povo na Torá. E agora o próximo personagem, nesse processo de retomada e reconstrução de Jerusalém, após o exílio na Babilônia, agora aparece Neemias. Neemias é este que vai reconstruir os muros de Jerusalém. Ok? Então, lembrando que aqui na nossa Bíblia, a Bíblia, o livro de Esdras e Neemias está separado, mas nos escritos judaicos é tudo junto. E a história de Esdras e Neemias. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Então, olha só, Neemias é um oficial israelita que serve no governo persa, que servia no governo persa, ok? Olha o que ele está falando. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que eles não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá, estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Quem está falando isso? Neemias. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E eu fiz a Deus essa oração. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós Te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o Teu servo. Lembra agora do que disseste a ele. Se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos confins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com teu grande poder e com tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei.
Olha só, capítulo 2, Neemias continua relatando. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, ou seja, 4 meses depois desse episódio, que ele começa a chorar e que ele faz essa oração, e que ele é um oficial que serve o rei Artaxerxes. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, um dia quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste, e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente? Porquanto deve estar se sentindo infeliz? Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse: então eu pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fosse comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era à noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale no oeste e fui para o sul, passando pela fonte do dragão, até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso, fui até o vale do Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Até ali, eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, autoridades, aos oficiais ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós. E disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte das tradições religiosas do povo de Israel. Ou seja, olha o que acontece. Lembra que eu falei que sempre quando vai passar por um momento de edificação ou de construção de alguma coisa, se enfrenta a resistência? Lembra-se disso? O que acontece? Alguns que não são do povo de Israel aqui começam a perceber que Neemias vai reconstruir os muros, ou seja, eles não terão mais acesso à cidade. Isso provoca aqui um anticlímax, né? Provoca aqui mais uma tensão. Os inimigos, aqueles que tinham acesso àquela localidade, agora começam a se revoltar. E aí, Neemias já fala para eles: olha, vocês não têm parte nenhuma.
Olha só, vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Sambalate, Tobias e um árabe souberam o que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e caçoar de nós, e disseram, o que é que estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não tem nenhum direito de cidadãos e não tem nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Vocês têm um período de tensão aqui. Então as muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira. 3. Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a torre do Sem e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu o trecho seguinte. O grupo de famílias de Asenaá construiu o portão dos peixes. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. As 3 partes seguintes foram construídas por estes homens. A primeira, Meremote, filho de Urias e neto de Acós. A segunda, Mesulam, filho de Berequias e neto de Mesesabel. E a terceira, por Zadok, filho de Baaná. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obras mandaram. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulam, filho de Besodias, reconstruíram o portão velho. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. Melatias de Gibeão, Jadom e Meronote, os homens da cidade de Gibeão e de Mispa, construíram o trecho seguinte, chegando até a casa do governador da província de Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, que era ourives, construiu o trecho seguinte. Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte, até a muralha larga. Interessante, né? Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte. Sabe? Eu acho incrível isso, né? Quando as pessoas estão tão comprometidas com a causa que ainda que não seja o seu ofício, ainda que não seja a sua principal habilidade, mas se coloca num lugar de aprendizado para edificar os muros ou a casa de Deus. Esses homens aqui, olha só, Ananias era perfumista, mas construiu tempo. O cara está levantando um muro. E se alguém que trabalha com perfume vai trabalhar de pedreiro agora? Parece que não faz sentido, né? Mas é por isso que há a multiplicação de dons. Se você pegar a parábola dos talentos, o servo bom e fiel, ele pega o que tem e coloca à disposição e recebe mais dons, ele é acrescentado. E aquele que retém, até o que tem, ele perde. Você percebe? Ananias, um perfumista, construiu o trecho seguinte. E aí, muitas vezes, né, você pega, por exemplo, nosso contexto aqui, meu Deus, o que eu vou fazer lá no Garden? O que eu vou fazer lá no Monte Remo? Não sei fazer isso. Pois é, eu estou tão comprometido tão aliançado com o que está proposto, que eu aprendo. Que eu me coloco à disposição. E Deus vai largando os nossos dons. Deus vai multiplicando os nossos dons. Amém? Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. Gedaías, filho de Arumaf, construiu o trecho seguinte perto da sua casa. Atus, filho de Asabneias, construiu o trecho seguinte. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, construíram o trecho seguinte e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. As suas filhas o ajudaram no trabalho. Anum e os moradores de Zanoa reconstruíram o portão do vale. Eles puseram os portões no lugar, colocaram os trincos e as trancas, e consertaram 500 metros de muralha até o portão do lixo. Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem, reconstruiu o portão do lixo. Ele pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Salum, filho de Col-Osé, governador do distrito de Mispa, reconstruiu o portão da fonte. Ele fez uma cobertura, pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Na represa de Selá, ao lado do jardim do rei, Salum construiu a muralha, até as escadas que descem da cidade de Davi. Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, construiu o trecho seguinte, até a sepultura de Davi.
até a represa e até as barracas dos soldados. Os levitas também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Reum, filho de Bani, construiu o trecho seguinte. Asabias, governador da metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Bavai, filho de Enadad, governador da outra metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, construiu o trecho seguinte. Em frente do depósito de armas até o lugar onde a muralha faz esquina. Baruque, filho de Zabai, construiu o trecho seguinte. Desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o grande sacerdote. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, construiu o trecho seguinte. Desde a porta da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os sacerdotes também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Os sacerdotes que moravam em redor de Jerusalém construíram o trecho seguinte. Benjamim e Assub construíram o trecho seguinte, em frente às suas casas. Azarias, filho de Maazés e neto de Ananias, construiu o trecho seguinte, em frente da sua casa. Binui, filho de Enadad, construiu o trecho seguinte, desde a casa de Azarias até a esquina da muralha. Palau, filho de Uzai, construiu o trecho seguinte, começando da esquina e da torre do palácio de cima, perto do pátio da guarda. Pedaías, filho de Parós, construiu o trecho seguinte, até um lugar no leste, perto do portão das águas e da torre que guarda o templo. Isso ficava perto daquela cidade da cidade chamada Ofel, onde moravam os homens que trabalhavam no templo. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, que era o seu segundo trecho, desde um ponto do lado contrário à grande torre que guarda o templo até a muralha de Ofel. O grupo de sacerdotes construiu o trecho seguinte, saindo do portão dos cavalos e continuando para o norte. Cada um deles construiu em frente à sua própria casa. Sadoc, filho de Imer, construiu o trecho seguinte, em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, que era o guarda do portão leste, construiu o trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, construíram o trecho seguinte. Este foi o segundo trecho que eles construíram. Mesulã, filho de Berequias, construiu o trecho seguinte, em frente à sua casa. Um ourives, chamado Malquias, construiu o trecho seguinte, de até uma casa usada pelos trabalhadores do templo e pelos comerciantes. Essa casa estava ao lado do portão da guarda, perto da sala que ficava no alto da esquina nordeste da muralha. Os ourives e os comerciantes construíram o último trecho, da sala da esquina até o portão das ovelhas. Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso, olha a resistência aqui, e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifício poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo a raposa poderia derrubá-la. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faz que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueçam os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sambalate, Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asnod ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar a construção dessa muralha. Quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo até que ele já estivesse quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles e às autoridades, aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos,
Lembre como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, a metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudo, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. Irmãos, isso aqui é um aspecto da edificação da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da igreja. A gente precisa entender que enquanto a gente está edificando algo, sempre haverá resistência. A gente falou disso ontem sobre isso. Portanto, a nossa guerra é espiritual. E nós estamos fazendo coisas, a gente está com a espátula na mão, a pá na mão, a ferramenta na mão. A gente está trabalhando, a gente está ensinando, a gente está relacionando, a gente está trabalhando, edificando a vida. Mas em uma mão a gente está com a ferramenta para a gente fazer aquilo que aparentemente é a nossa incumbência, o nosso chamado. Mas na outra mão a gente está com a espada. Sempre lembre, a edificação de qualquer coisa é com a espátula na mão e a espada na outra. A espada do Espírito, a palavra. Porque os inimigos vêm, e se nós não temos a palavra, se nós não temos a espada, os inimigos tomam conta. Então nós devemos edificar, a gente está fazendo, mas está percebendo o mundo espiritual. A gente está com a espada. Espátula na mão e a espada na outra. Amém? Daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levaram espada na cintura. O vigia que podia tocar a corneta para dar o alarme ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais, às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado, e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda armados com lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir, e todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Amém? Até aqui então, chegamos então aqui já no final então do capítulo 4 de Neemias, nesse processo então de reconstrução da cidade de Jerusalém, do templo e da instituição novamente da lei para o povo. Que período é esse? Após o exílio na Babilônia. Quando mais ou menos na história? Em torno de 550, 570 antes de Cristo. Ou seja, está aproximando do envio do Messias, está vendo? O templo reconstruído. O povo voltando depois do exílio da Babilônia. Ok? A lei sendo promulgada novamente agora, sendo anunciada, a Torá sendo ensinada através de Esdras. Então, Zorobabel reconstruiu o templo. Esdras instituiu novamente a lei e reconstruiu as relações sociais por meio da lei no povo de Israel. E agora Neemias é levantado para construir o muro em torno da cidade. Ok? Então nós continuamos amanhã lendo aí a história de Neemias nesse processo aqui de reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê revelação de que tudo que nós edificarmos, nós carreguemos nas nossas mãos uma espada.
A espada que divide aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. A espada que fere toda a intenção humana caída, tudo aquilo que é natural, todo espírito contrário, que são os nossos inimigos. Inimigos das nossas almas. No mundo espiritual. Uma mão na ferramenta que o Senhor colocou, disposto, disponibilizou para edificarmos a nossa vida, edificarmos a igreja, as nossas relações, mas a outra, na espada da tua palavra, a espada do Espírito. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos amadureça, a fim de tudo aquilo que nós edificarmos, não sejamos aqueles que só carregam ferramentas nas mãos, mas aqueles que carregam armas espirituais também. Uma mão na pá e outra na espada. Uma, ó Deus, edificando, trabalhando. Nós agora à tarde voltamos a fazer o que estamos fazendo, ao que é o ofício. Cada um aqui está no seu trabalho, encarregado, ó Deus, suas tarefas. É mão, mão, ó Deus, na espátula. É mão na pá, é mão na ferramenta. Mas não esqueçamos que na nossa outra mão está a espada do Espírito. Para combater os inimigos da mente. Durante o trabalho mesmo, os inimigos vêm. Eles querem derrubar os nossos muros. Durante o tempo que estamos trabalhando, a qualquer momento o inimigo pode aparecer. E, Senhor, faça-nos lembrar que carregamos conosco uma espada que divide tudo aquilo que é da alma e tudo aquilo que é do espírito. Que fere todo pensamento de altivez e contrários, inimigos da nossa mente. Sofismas, mentiras, pressões. Nós descarregamos a espada do teu Espírito. Nos dê revelação. Nos faça perceber que nós vencemos nossos inimigos. Não é com espátula, é com espada. É com a tua palavra. Nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Boa tarde de trabalho para você. Uma tarde produtiva. Nos encontramos logo mais à noite no nosso prédio, lugar de reunirmos e especialmente estabelecermos a comunhão que é no Espírito. Amém? Logo mais estaremos juntos. Boa tarde, graça e paz. Tchau, sua linda.